Shalom, shalom. Deus abençoe. Shalom, povo de Deus. Shalom. Está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Esse dia vai chegar. Desta terra estão subindo os gemidos para o céu. Shalom, Vera. Ao encontro do Deus Filho. Irlanda de Jesus. Que aparece além do véu, e o templo está deserto, sua pregação cessou, é notícia em toda Paz, parte, paz. Jesus Cristo Amém. já voltou. Shalom, povo de Deus. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei Shalom, bora de Jesus. Amazonas é de Jesus. está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Paz, paz, paz. Os gemidos vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo. Está escrito, isso vai acontecer. Bem-vindo sem igual ao som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro, vamos indo para lá. Amém, povo de Deus. Esse dia vai chegar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora em concordância aqui na terra, Pai, para que seja feito no céu. Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos dê agora a revelação da Tua Palavra. Pai, eu peço que a Tua paz reine em cada lar agora, a proteção dos Teus anjos, Senhor. Sabemos, Pai, que os dias são maus, mas o Senhor é bom. E a nossa confiança está no Senhor, Pai. Eu peço em nome de Jesus a Tua proteção, a Tua bênção para cada família, Senhor. Que nesse próximo tempo nós estejamos mergulhados na Tua Palavra, na Tua revelação, Senhor. Em nome de Jesus, nos fortalece, Pai. Nos fortalece em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, povo de Deus. Deus te abençoe. O tema dessa nossa conversa é a volta de Jesus. O Jesus está voltando. É um tema mais atual do que nunca. Olha, tem um pequeno atraso, um delay, né? Eu creio que entre a hora que você coloca uma mensagem e a hora que eu recebo, tem um pequeno atraso. Mas como nós estamos fazendo uma live, se você tiver com... Quem pediu uma oração? Olha aqui, alguém pediu uma oração por que está com Covid, eu já perdi aqui. Perdão, irmãos, eu não consegui ver. Alguém que pediu oração que está com Covid. Não está orando, tá bem? Mas olha, o que eu queria dizer para você, se você tiver alguma pergunta, como a gente está numa live, você pergunta, tá bom? Talvez chegue um pouquinho atrasado e às vezes eu não vou estar lendo aqui, mas se eu conseguir ver, vou tentar responder, tá bom? Para a gente estar interagindo, amém? Vamos falar sobre a volta de Jesus. Olha, você sabe, tudo que foi predito, tudo que foi previsto que iria acontecer com Jesus Cristo, aconteceu.
Tudo já aconteceu. O que não aconteceu ainda é o tempo não chegou. E uma das coisas que a palavra de Deus fala claramente é sobre a volta de Jesus. Jesus já esteve aqui e ele vai voltar. Mas ele vai voltar para quê? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ele prometeu, ele vai voltar para buscar a igreja. Amém, Cláudia? Amém. O Senhor é contigo, viu, Cláudia? Então, amém? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E contra todos os sinais, né? Porque parece que a vida vai continuar normal, a palavra fala isso, mas a Bíblia fala sobre a volta dele. Então eu quero ler com você, porque esse tema é muito atual, amém? E aproveitando para a gente interagir, se tiver alguma pergunta que eu possa ou saiba responder, e se eu conseguir ver. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, amém? Mateus 24. Mateus 24. Vamos ver o que o Senhor Jesus, ele mesmo fala a respeito da sua volta. Será a sua segunda vinda, né? Porque ele já veio, mas ele voltará. Amém? Você está aí comigo? Mateus 24, verso 3. 24, 3 de Mateus. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular. Então aqui não é para a multidão, ele está falando com os discípulos. Dizendo, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Deus não precisava colocar isso na Bíblia para ser zombado ou desacreditado, concorda? Deus colocou. Ele é claro conosco. Amém, Adriano. Então, que sinais haverão, Senhor, da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos perguntam para ele. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, ouça isso, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, Jesus disse. E ouvireis, veja, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas Deus não é bonzinho? Ele é. E a igreja vai estar aqui? Vai. Jesus está avisando. Terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. São o princípio das dores. Então, agora vem a parte dos discípulos, a parte da igreja. Ah, mas Jesus falou isso para aqueles 12. Não, Jesus falou para os seus discípulos. Amém? Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome, disse Jesus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Veja, haverá traidores. E uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus faz aqui, ele dá um panorama do princípio das dores, o que ainda antecede a sua vinda. Então, fica bem claro, né? Os sinais nas nações, guerras, rumores de guerras, depois fomes, pestes, terremotos. E aqui agora ele fala sobre o ser humano. Primeiro que os cristãos vão ser perseguidos, vão ser presos por falarem de Jesus Cristo, e muitos se escandalizarão, muitos se aborrecerão uns aos outros, e muitos trair-se-ão, muitos se trairão, haverá traição uns aos outros. E a iniquidade vai ser tão grande que o amor de muitos vai esfriar. Deixa marcado aqui, a gente vai fazer aquela ligação para ver que a Bíblia toda é escrita pelo Espírito Santo. Deixa marcado aqui, e dá uma olhada, vamos ali para 2 Timóteo, capítulo 3.
2 Timóteo 3, de 1 a 5. 2 Timóteo 3, 1. Tudo isso é importante, meus irmãos, porque a igreja dos últimos tempos terá que ser tão forte e valente e fiel como a primeira igreja, a igreja dos apóstolos inicial. Então, em 2 Timóteo 3, você achou aí? 2 Timóteo 3, 1 a 5. Fica sabendo que, olha como é o que o Espírito Santo revelou para Paulo, foi o que ele falou para os discípulos lá através de Mateus. Paulo não era um dos 12. O Evangelho de Mateus ainda não tinha sido escrito para chegar até Paulo. Então, o que o Espírito Santo revela para Paulo foi a mesma coisa que o Espírito Santo falou para os discípulos através de Jesus Cristo. Em 2 Timóteo 3. Fica sabendo que, quando chegarem os últimos tempos, é onde vir momentos difíceis. Os homens serão egoístas, interesseiros, pretensiosos, orgulhosos, rebeldes para com Deus, desobedientes aos pais, mal agradecidos e descrentes. Eu li essa semana agora que pela primeira vez, não sei se eu comentei com vocês na live ou se foi no culto, pela primeira vez o número de pessoas que creem em Deus diminuiu nos Estados Unidos. Diminuiu o número de pessoas que acreditam em Deus, especialmente entre os jovens. Os jovens estão chegando na universidade e a sua fé está sendo roubada pela doutrinação socialista, comunista, ateísta. Os homens então serão rebeldes para com Deus, desobedientes aos pais, mal agradecidos e descrentes. Serão gente sem amor e nem espírito de colaboração. Eu tenho visto que as pessoas falam de salvar o planeta, salvar a Amazônia, salvar os rios, e estão se atacando os próprios seres humanos, os vizinhos, aquele que está mais perto de você. Meu Deus, o amor já está esfriando. Acusar-se-ão uns aos outros, serão desonestos, desumanos, inimigos do bem, traidores. Lembra que Jesus falou, trair-se-ão uns aos outros? Traidores, insolentes, duros de entendimento e mais amigos dos prazeres do que de Deus. Viverão as aparências da religião, mas sem aceitar a sua verdadeira força. E a palavra fala, foge desses. Insolentes, duros de entendimento, pessoas difíceis, pessoas que buscam seus próprios interesses. Vocês sabem que coisa incrível, cada vez mais a sociedade está judicializando tudo vai para juízo, alguém entra contra alguém. Você imagina que eu fui hoje, eu agendei a revisão do meu carro, uma revisão normal do carro, e a atendente por telefone, graças a Deus consegui falar, porque hoje em dia você consegue falar só com máquina, né? É difícil falar com gente, e a atendente, pegando os dados, ela disse assim, o senhor autoriza... Amém, Suzy. O senhor autoriza colocar o carro no... Ela falou elevador. Subir o carro no elevador para avaliar a parte de baixo? Eu falei, como? Como assim? Não, o senhor autoriza colocar o carro no elevador para analisar embaixo, a parte de baixo? Eu falei, não sei, creio que sim, né? Se for necessário. Aí ela falou, não, é porque hoje nós temos que perguntar. Eu falei para ela, olha, realmente, né, hoje em dia está tudo cada vez mais complicado, né? Tem que ter tudo por escrito, autorização para tudo, porque qualquer coisa, alguém já entra na justiça contra alguém. Olha o quadro que Deus fala de como seria a humanidade nos últimos tempos. Amém? Bom, então aqui nós vimos 2 Timóteo. Vamos voltar ali para Mateus 24, que Jesus continua esse ensinamento. Amém? Amém. Maranata, vem Senhor Jesus.
Ô, Mônia, shalom, Deus te dê saúde. Veja lá, Mateus 24. Então, agora aqui no verso 13, Jesus diz assim, para nós, para os discípulos, Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quando Jesus diz para nós, aquele que perseverar até o fim, é porque vai haver mesmo tempos difíceis e você tem que perseverar. Se fosse tranquilo, você não precisaria perseverar até o fim, né? Aquele que perseverar será salvo. E este evangelho do reino... Alessandra... E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aí virá o fim. Então, antes do fim chegar, e o que é o fim? O fim é a volta de Jesus, para buscar a sua igreja. Aí vai começar a grande tribulação na terra. Antes do fim chegar, vai haver tudo isso que ele falou, guerras, terremotos, fomes, pestes, o amor esfriando as pessoas arrogantes, amantes de si mesmo, desobedientes a Deus, desobedientes aos pais, tudo isso que a gente tem visto acontecer na sociedade, tudo isso vai acontecer, mas paralelo a tudo isso, o áudio está ruim, paralelo a tudo isso, o Evangelho vai ser pregado, e quem vai pregar o Evangelho somos nós, é a Igreja de Cristo, amém? Agora olha, aqui Jesus continua, vamos lá, vamos ver bem isso, Mateus 24, 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Lá na Judéia tem muitos montes mesmo. Quem estiver sobre o telhado, não deixa para tirar alguma coisa da sua casa. Amém. Mônia, talvez se você tentar desconectar e conectar de novo, eu não entendo muito de internet. Amém? Espero que melhore o som aí, em nome de Jesus. A Mônia está numa recuperação santa de um caso grave, amém, Mônia? Olha, Mateus 24, 18. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. A igreja ainda está aqui. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá. O que Jesus fala? Quando você vir a abominação da desolação no lugar santo, que falou o profeta Daniel, é o anticristo. O anticristo vai entrar no templo. A gente vai ver mais um texto disso, tá bem? E se aqueles dias tão turbulentos, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, veja o versículo 22, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Os escolhidos ainda estarão na terra, quando o anticristo entrar no templo. Você pegou aqui, isso que Jesus fala, ele cita Daniel, o profeta Daniel. Isso está lá em Daniel 9, 27. Mas eu quero ler com você 2 Tessalonicenses 2. Deixa marcado Mateus 24. 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 4. 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2. Eu vou ler a partir do 1. Tá bom? 2 Tessalonicenses 2, 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, não deixe ninguém roubar a tua fé. Você, jovem, que vai para a faculdade, não deixa ninguém roubar a tua fé. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se alguém tivesse escrito mais um evangelho, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim,
dia de Cristo não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É o que Jesus falou. Quando você vê que a abominação que Daniel falou estiver no lugar santo, e aqui Tessalonicenses fala exatamente a mesma coisa. Tá bem? A volta de Cristo não vai acontecer sem que primeiro se manifeste o filho da perdição, querendo ser Deus, no templo de Deus. Bem, então tem alguns pontos aqui. O templo não foi reconstruído ainda lá em Israel, mas vai ser reconstruído. Lá em Jerusalém tem até um Instituto do Templo. E a gente visita o Instituto do Templo, eles mostram a maquete, eles passam um filme mostrando que está tudo pronto para reconstruir o templo. Então, quando você vê as notícias de que o templo está sendo reconstruído, você fica ligado. Está chegando a hora. E eles estão já se preparando para reconstruir o templo. Eles até dizem que as crianças já estão prontas para isso. E eles perguntam para a geração dos adultos, e vocês estão prontos para isso? Amém? Mas então, perceba que até então a igreja está aqui ainda. A igreja estará aqui ainda. Quando todas essas tribulações acontecerem, que já estão acontecendo, não é? Quando o templo for reconstruído, quando o anticristo entrar no templo, a gente vai estar aqui ainda. A gente vai ver essas notícias. Amém? Por isso que Jesus adverte, avisa, tem que ficar firme. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, ninguém roube a tua fé. Em nome de Jesus. Voltando lá para Mateus 24, vamos completar esse ensinamento de Jesus. Mateus 24, o verso 22, né? 24, 22 de Mateus. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, nenhuma pessoa se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Jesus está dizendo isso, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios. E olha que com a internet você fica sabendo de tudo em qualquer lugar. Farão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Jesus está dizendo, eu estou prevendo isso para vocês, estou predizendo, não estou prevendo. Amém? Porquanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque, agora veja, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui ele fala da sua vinda. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ou onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, fala uma outra versão. E logo depois da aflição daqueles dias, que aflição? Esse princípio das dores terrível, logo depois da aflição daqueles dias, agora, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus volta. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Guarda isso. Todos verão ele voltando sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais, os anjos, ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aí todos os anjos vão recolher a igreja, os escolhidos, e aí nós seremos arrebatados com ele. Isto daqui, esse evento no céu, na lua, nas estrelas, está em Apocalipse 6:12. É o arrebatamento, é o sexto selo. É o sexto selo.
os 4 primeiros selos, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, a igreja vai estar aqui ainda, é o princípio das dores. O 5º selo é quando o apóstolo João vê a alma dos que já estão salvos no céu. E Deus fala, ainda falta completar o número dos seus irmãos. Aí acontece tudo isso, e aí vem o 6º selo, Jesus vem, visível para toda a terra. Ele não vai estar aqui no campo, fazendo sinal no Carnegie Hall ou em alguma grande arena, no deserto. Não, ele vem de cima. E aí a igreja é arrebatada. Amém? Então, isso aqui, que está aqui em Mateus 24 e 29, esses sinais no céu, na lua, no sol, nas estrelas, é Apocalipse 6,12, você confere lá Apocalipse 6,12, e também Isaías, o profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo, profetizou isso também, esse sinal do arrebatamento, a volta de Cristo. Veja lá, Isaías 13, Jesus falou, examinai as escrituras, elas testificam de mim. Veja Isaías 13, a partir do verso 6. Isaías 13, 6 ao 13. Isaías 13, 6. Veja. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais dos homens. E se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo. O seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Lembra que a iniquidade vai se multiplicar? Lembra que os homens serão blasfemos, arrogantes, amantes dos prazeres, a prostituição, a pedofilia, destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei o mundo, e visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Deus está olhando tudo o que está acontecendo. Deus não se antecipa nem 1 milésimo de segundo, está tudo no Kairos, no tempo de Deus. É importante você perseverar, é importante nós como igreja fazermos a nossa parte de levar o Evangelho, levar a salvação, porque esse dia vai chegar, o dia da volta de Cristo. Amém? Eu tenho visto até alguns arrogantes falando, esses crentes são virutas. Imagina, ir para a glória, eu prefiro aqui, eu quero aproveitar aqui. Pobres homens, não sabem o que falam. Eu quero ler ainda só mais dois textos, tá bom? Que completa tudo isso. É sobre a volta de Cristo. Veja 1 Tessalonicenses, só mais 2 textos, tá bem? 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. Eu poderia citar muitos outros textos que falam sobre a vinda de Jesus, a volta. 1 Tessalonicenses 4, 13. 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Mesmo agora, nós tivemos a notícia, não é, que a nossa irmã Suzy, ela partiu para a glória. Não vos entristeçais acerca dos que já dormem, como aqueles que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que já morreram em Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, veja lá, o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo,
e com trombeta de Deus, não foi isso que Jesus falou? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. Lembra que ele virá sobre as nuvens com poder e glória? E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É para a gente se consolar. Por mais difícil que esteja aqui, é passageiro. Amém? Esse dia vai chegar. E eu quero o último texto, que está em Atos dos Apóstolos, Atos 1. Veja lá que tremendo. Atos 1, do 1 ao 11. E eu vou terminar com esse texto, tá bem? Atos 1. Lucas escreve o livro de Atos e fala assim, olha... Daniel diz que ouviu dizer que Deus nos manterá nesta terra. Deus não vai contra a sua palavra. A palavra fala em Jeremias 1,12 que Deus vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Deus nunca falou que vai nos manter nessa terra. Deus fala sobre novo céu e nova terra, né? Deus fala sobre a volta de Jesus Cristo para buscar os salvos. Amém? Shalom, Mococa é de Jesus, Tony. Veja Atos capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. O primeiro tratado que Lucas escreveu é o Evangelho de Lucas. E agora o livro de Atos é o segundo tratado que o médico Lucas escreve. Tudo que ele começou a fazer e ensinar até ao dia... Sim, Arlete, vai ser tudo devagar, vai ser no tempo, né? É o tempo de Deus. E uma das coisas que é uma condicional, né? Um condicionante para que tudo aconteça é que a igreja tem que fazer a sua parte, né? O evangelho vai ser pregado a todo mundo, né? Aqui Lucas fala no verso 2, até o dia em que Jesus foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Amém, Mônia, já vou ver isso aqui, tá? Vou te falar do dia, o dia que vai acontecer. Mas olha, o verso 3, aos apóstolos, depois de ter padecido, se apresentou vivo, Jesus se apresentou vivo depois da morte, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Então Jesus ressurreto esteve 40 dias ainda na terra, e falando do que respeita ao reino de Deus. E olha, estando com eles, quando Jesus estava com os apóstolos, no 40º dia, depois da ressurreição, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, agora aqui está a resposta para você, Mônia, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E Jesus disse a eles, não vos pertence saber os tempos ou as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Só Deus sabe. Lá em Mateus 24, no verso 1 e 2, os discípulos perguntam a Jesus, quando vai acontecer isso? Jesus fala, olha, nem o Filho sabe, nem os anjos sabem, só Deus sabe. Só Deus sabe o tempo exato. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora veja isso. E quando dizia isto, Jesus estava conversando com eles, vocês vão receber poder quando vocês receberem o Espírito Santo. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Você imagina? Eles estão conversando com os discípulos, de repente Jesus começa a subir e desaparece nas nuvens.
E estando com os olhos fitos no céu, ninguém queria parar de olhar, eles ficavam olhando o que vai acontecer agora, Jesus sumiu. Eles estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, são dois anjos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Jesus há de vir, assim como vocês viram, ele voltará. Amém? Então você vê que a palavra toda, ela se completa, é muito claro que Jesus vai voltar. Agora você pensa, mas está tudo tão normal, né? Tudo funcionando. Sim. Amém. Por isso que Deus deixou tudo escrito para a gente, tudo previsto, o que vai acontecer, para a gente ficar firme. Amém? E para nós estarmos nos consolando uns aos outros, porque fiel é essa palavra e Deus cumpre. Jesus prometeu que vai voltar e ele vai voltar. Por isso que Jesus falou para os discípulos: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, crede também em mim. Pois eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu preparar, eu voltarei para vos buscar. Porque a minha vontade é que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Em João capítulo 14. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, você fique firme, porque o Rei vai voltar. Enquanto isso, a gente vai fazer tudo o que tem que fazer. Amém? Temos que trabalhar, temos que ser bons pais, bons maridos. Continuamos a vida normal, mas com os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. Amém? Meus irmãos, eu vou fazer aqui algumas orações, tá bem? Alguns pedidos aqui. Pai, em nome de Jesus, em concordância com os meus irmãos, eu peço pela saúde, Senhor. São todos pedidos de cura, Senhor. Eu coloco a vida da Cláudia, Senhor, o Adriano, a Alessandra, a Sandra, essa criancinha, Pai, que agora foi levada também para o hospital, a restauração completa da Mônia, Pai. Eu peço em nome de Jesus a tua unção de cura, Pai. O Senhor é o nosso médico, o Senhor é o médico dos médicos. Eu peço, Pai, a unção de cura, o sangue de Jesus sobre cada uma dessas vidas. Eu repreendo esse espírito de enfermidade em nome de Jesus. Que o Senhor Deus derrame graça sobre a sua vida, que o Senhor derrame essa cura, essa restauração em nome de Jesus. Que você tenha fé acima de tudo, porque o Senhor Jesus, ele continua vivo. Vou abaixar aqui. O Senhor Jesus continua vivo, amém? Eu repreendo todo espírito de enfermidade, assim como ele tem feito curas maravilhosas na minha vida, na nossa família, que ele faça com você também, em nome de Jesus, amém? Segura nas vestes de Jesus e não larga. Clama, busca, até você receber a sua cura, amém? E vamos fazer a nossa parte, porque o Rei vai voltar. Deus te abençoe, uma honra estar com você aqui. Se o Pai permitir, semana que vem estaremos juntos, amém? Se você tiver alguma sugestão de tema para a gente falar na nossa live, você me escreve, tá bom? Você me manda aí. Aqui, ó. Uma palavra sobre os céus espirituais. Amém. Então, a próxima live eu vou falar sobre... A Bíblia fala sobre 3 céus. Amém? Eu já vi um estudo sobre 7 céus, mas achei que aí força um pouco a barra, porque a Bíblia fala sobre 3 céus. Eu vou falar sobre isso. Próxima live. Amém? Shalom, povo de Deus. Deus te abençoe, te fortaleça. Amém. Shalom, shalom. Pastor Elsa, Portugal de Jesus. Ele vem nos buscar. Amém.
Amém. Guerra espiritual. Amém. Mais uma palavra. Shalom.